Como a irmã falou, né? A gente sobe aqui, a gente treme, treme mesmo. Dá um medinho. A gente dá uns brancos, mas o Senhor, Ele é conosco. E como é maravilhoso a gente ouvir os testemunhos. Eu gosto muito de testemunhos. Às vezes eu estou em casa e eu coloco para ouvir alguns testemunhos, né, de vidas, aquilo que Deus fez, e eu gosto muito de ver, né, as pessoas se alegrando e contando aquilo que Deus fez. Eu me lembro que em 2021, foi 2020, eu perdi uma grande amiga. Ela faleceu. Ela era aquela amiga para toda hora, né? Aquela que me aconselhava, aquela que eu aconselhava ela, aquela que a gente estava juntas em todos os momentos. E foi uma amizade que foi construída durante 12 anos, né? E aprove Deus levá-la, tão nova. Mas Deus sabe de todas as coisas. E eu sofri bastante, eu confesso para a igreja que eu sofri, né? Porque Deus tem os seus propósitos e eu pedi muito a cura dela, né? Mas eu creio que agora ela está lá na glória, né? Ela foi curada, assim. Ela está com o Senhor. Nós pedimos muito a cura dela. Ela teve câncer. E eu lembro que quando ela morreu, eu fiquei, nossa, sentindo falta, muita falta. Eu falei, Senhor, me dá uma amiga. E é nas mínimas coisas, né, que o Senhor faz nas nossas vidas. Às vezes a gente pensa que é tão pequenininho aquele testemunho, eu não vou contar porque é tão pequenininho, mas não é não, é grande para nós. Deus faz até nas mínimas coisas. Deus pode fazer tudo. Deus pode fazer o que Ele quiser fazer. E as mínimas coisas também, elas vem do Senhor. E eu lembro que eu orei, né, até hoje eu sinto falta dela, sim, se eu for falar que não, eu sinto falta da Thalita. Ela foi uma grande amiga e eu sinto muita falta dela. E eu falei, Senhor, eu quero uma amiga. Assim como eu era com a Thalita, me dá uma amiga. E eu lembro que eu tive a oportunidade em 2022 de viajar com 3 grandes amigas, uma caravana, e mais 3 grandes amigas. Deus me deu essa oportunidade, mais 2 grandes amigas, e de viajar para Israel. E ali a gente foi nessa caravana, essa amiga foi, e uma amiga de uma outra amiga estava também ali naquela viagem. E eu lembro que ali eu conheci a Fernanda, e foi tão assim de Deus, eu vi que como Deus ouviu a nossa oração, a minha oração. E Deus me deu ela como amiga. E nós estávamos ali, nos conhecemos ali. E era como se já nos conhecêssemos há muito tempo. Deus criou uma conexão entre a gente tão linda, né? E depois, para afirmar, Deus trouxe ela para trabalhar comigo, né? Na mesma empresa. E hoje nós temos ali na empresa grupos de oração. E já até mandou aqui no WhatsApp, 10 horas a gente entra para orar. E a gente tem um grupo de 5 aqui. Falei, está confirmado, a gente entra. E ele me deu essa amiga. E hoje nós já tem 3 anos a nossa amizade. Como, sabe, foi um presente de Deus para a minha vida. E hoje a gente conversando, ela falando, você foi um presente de Deus. Eu falei, você que foi um presente de Deus. Você não sabe? Eu orei por você. Eu orei pela tua amizade. Então, assim, nas mínimas coisas Deus faz. Nas mínimas coisas Deus, assim, Ele ouve a nossa oração. Então, não tenha medo de pedir. Talvez você fale, mas isso aqui é tão pequeno. Mas eu pedi ao Senhor uma amiga, Ele me deu. E é nas mínimas coisas que Deus, assim, exaltado, Ele é adorado. E eu só agradeço a Deus por ter conhecido. Então, se você tem um testemunho e você acha que ele é pequenininho, não, ele é grande. Sabe, Deus te deu, Deus fez, Deus ouviu a sua oração. Isso é tão importante, isso é tão lindo, isso é tão assim maravilhoso, porque Deus, Ele ouve, das mínimas às grandes. Então, né, pode vir contar, eu gosto muito de testemunho, e quando tem testemunhos assim, eu acho tão lindo ouvir cada um, né? Desde o pequenino até o grande, é Deus quem fez. Né? E Deus faz do pequeno, Ele faz do grande. Né? Eu queria convidar você a abrir a palavra do Senhor em Romanos, capítulo 5. Nós vamos ler aqui o versículo 3 a 5. Romanos, capítulo 5. Nós vamos ler do 3 ao 5. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre perseverança. Sobre perseverar.
Diz assim a palavra do Senhor: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito que nos foi dado. Amém? Glória a Deus. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre perseverança, sobre perseverar. E aí eu fui ali no dicionário, né? E eu queria, à luz da Bíblia, me defina perseverança. E aí saiu aqui. Perseverança é a capacidade de continuar firme, constante em meio às dificuldades, mantendo a fé e a confiança em Deus. Eu vou ler de novo. Perseverança é a capacidade de continuar firme e constante em meio às dificuldades, mantendo a fé e a confiança em Deus. Olha como é importante, né? Olha como é precioso para nós mantermos vivos dentro de nós a perseverança, mesmo em meio a grandes dificuldades, a tribulações, a lutas que nós vivemos no dia a dia, mantermos firmes, sabendo que Deus, Ele é quem age, é quem luta por nós, e Ele está conosco. E nós vamos continuar mantendo firmes essa esperança. Jesus, Ele nos afirmou, queridos, que se nós perseverarmos até o fim, nós seremos salvos. Se nós perseverarmos até o fim, nós seremos salvos. Ele não fala que vai ser tranquilo, ou você não vai ter dificuldade, ou você não vai passar por isso, ou você vai ficar sempre saudável, ou o seu filho não vai te dar trabalho. Não, ele não nos fala isso, ele fala para a gente perseverar até o fim. Por mais que essas dificuldades, às vezes, nos acompanhem, nós estaremos ali sempre em oração para vencer. Mas nós vamos perseverar, nós vamos ficar firmes no compromisso de ser fiel ao Senhor, em seus mandamentos. Apesar de tantas oposições, apesar de tantas adversidades que nós vamos viver no mundo. Às vezes nós temos aquela vontade de estar sempre dentro da igreja, né? Porque parece que dentro da igreja a gente consegue extrair e ficar fora ali das dificuldades que o mundo ele tem para nós. Às vezes nós queremos ficar sempre aqui dentro, não. Mas nós vamos perseverar mesmo lá fora. Mesmo lá onde nós estamos. Mesmo lá onde nós estamos inseridos. No nosso trabalho, na nossa casa, na nossa família, na escola, na faculdade, nós vamos vencer lá fora, nós vamos continuar firmes. E eu quero trazer muito isso essa noite para você, ficar firme no Senhor. Por mais que o vento balance, por mais que as tempestades estejam fortes sobre nós, mas nós precisamos ficar firmes, perseverantes, mesmo no dia mau. Nós precisamos de Deus. Nós carecemos do Senhor. Tem uma canção que fala: preciso de ti, preciso do teu amor. E nós realmente precisamos do Senhor. Precisamos nos manter firmes. Hoje, querido, para nós vivermos um milagre do Senhor, a gente precisa passar ali pelo vale muitas vezes, né? Não tem milagre sem dificuldade. Né? Nós chegamos aqui, nós contamos um milagre, nós contamos milagre de cura, de restauração. Muitas vezes nós contamos milagres de restauração, mas para o milagre acontecer, antes nós precisamos passar pelo quê? Pelo vale. A dificuldade vem, aí nós entramos com a perseverança, perseverando, orando, e o milagre ele vem. E aí nós podemos subir aqui e contar o milagre. É tão bom contar o milagre. Eu sei que muitas vezes passar pela dificuldade não é bom, porque dói. Muitas vezes o processo ele é dolorido. E ninguém quer sentir dor, porque sentir dor é incômodo. Eu estava pensando, né? Hoje eu estou com uma dorzinha aqui no meu dedinho, criou um calo aqui do lado, e ele está me perturbando aqui. Eu ia falar até para a pastora, eu vou tirar o sapato, mas é só porque está doendo meu dedinho aqui. Qualquer dor dói na gente.
está me incomodando. E a gente não quer sentir dor. A gente tem uma dor de cabeça, a gente tem uma dor no estômago, a gente tem qualquer dor, a gente corre para tomar um medicamento para essa dor passar. Mas muitas vezes o processo ele é necessário para criar em nós a perseverança, a fé e acreditar que o Senhor ele pode fazer nas nossas vidas. E para a gente viver o milagre, não tem milagre sem processo, não tem milagre muitas vezes sem dor. Então a gente precisa, se a gente quer receber algo, primeiro a gente passou pelo aquele processo dolorido muitas vezes. Muitas vezes você está orando pelo teu filho, que está te dando trabalho. Ele está te dando trabalho, mas você está orando ali para Deus poder o quê? Trazer de volta. Você está sentindo a dor do trabalho que Ele está te dando. Mas você vai chegar aqui, você vai contar o testemunho de que ele foi restaurado, de que ele foi liberto. E aí você vai olhar para trás e falar, valeu a pena perseverar, valeu a pena orar, valeu a pena pagar o preço pela vida dele, porque hoje ele está aqui. Então, assim, vale a pena, queridos, vale a pena. Talvez você esteja desempregado, procurando um emprego. A dor de estar desempregado, de muitas vezes não ter com que pagar um boleto que chega. Mas você vai chegar aqui, você vai contar o testemunho. Deus abriu a porta e hoje eu estou empregado. Você vai olhar para trás e falar, valeu a pena eu orar, eu buscar, eu perseverar, porque Deus abriu a porta para mim. E hoje eu estou empregado e hoje eu posso pagar o meu boleto. E muitas vezes até desempregado. Deus manda o recurso. Deus não nos desampara. Mesmo no processo dolorido, lá no deserto, onde muitas vezes nós nos encontramos. Deus está ali, Deus não nos desampara. Até que nós conseguimos sair de lá. Até que nós saímos com a vitória completa e a gente vem contar a bênção, o testemunho. Porque testemunho edifica a vida dos irmãos. Pelo menos a minha edifica demais. Demais. A minha vida ela é edificada também através de testemunhos dos irmãos. A oração é a chave para nos ajudar a perseverar e continuar sem olhar para trás, sem desânimo, sem vontade de desistir. Não desiste. Está desanimado aí? Está difícil? Começa a orar. Está difícil de orar? Fala para Deus, que se você se ajoelha e fala, Senhor, eu não estou nem com vontade de orar. Eu não consigo nem orar, eu não tenho nem palavras para orar. Mas vai sem vontade mesmo. Isso eu tenho aprendido, não está com vontade de orar, não? Ora sem vontade mesmo, mas ora. Está com vontade de ler a Bíblia? Não. Leia, mesmo sem vontade. Uma vez eu com medo, eu recebi uma grande oportunidade, e aquela oportunidade me deu medo. E aí uma amiga virou para mim e falou, vai com medo mesmo. Deus é contigo, tá com medo, vai com medo mesmo. E depois eu fui com medo mesmo, e tem 6 anos, 7 anos, que eu agarrei essa oportunidade com medo mesmo, estou lá até hoje, porque Deus me ajudou. Deus me ajudou, e o mesmo Deus que me ajudou é aquele Deus que te ajuda também. Então, está com medo? Vai com medo mesmo. Esse é o meu conselho para você essa noite. Está pensando em aceitar algo e não quer? Aceite. O Senhor diz para você essa noite, aceite. Por que não aceitou ainda? Porque ainda não foi. Tira o medo do teu coração. Oh, Deus. Tira o medo do teu coração e vai. O Senhor diz nessa noite, por que ainda não aceitou? O Senhor está nesse negócio. Vai. Está com medo, vai, mas Ele vai contigo. Ele vai contigo. Ele vai te ajudar. Eu não sei se tem alguém aqui, eu acho que tem. O Senhor testifica no meu coração que sim, que não aceitou algo ainda, porque está com medo, mas o Senhor manda você aceitar nesta noite. Porque Ele é contigo. Ele está contigo. E você vai vencer. Oh, Deus. A perseverança vence obstáculos. Quando estamos na presença de Deus, o inimigo faz de tudo para nos atrapalhar. Ele não quer nos ver na presença de Deus, isso é fato. Isso é fato, o inimigo não nos quer na presença do Senhor, e isso nós sabemos. Ele quer interromper a nossa caminhada com Jesus. Ele faz de tudo para atrapalhar, ele faz de tudo para nos esfriar, ele faz de tudo para nos tirar da presença de Deus. Muitas vezes ele tira a nossa paz. Ele quer fazer de tudo para interromper, e nós precisamos continuar perseverantes na nossa caminhada.
Os convites do mundo tentam muitas vezes as nossas vidas. E ele sabe muito bem como te tentar. Ele sabe muito bem o que jogar para você, para te tirar da presença de Deus. Talvez para mim, um convite para ir para uma balada, ele sabe que eu não vou aceitar, isso não toca o meu coração. Mas talvez para você, se vier esse convite, você vai ficar tentado. Para mim, talvez é outra coisa que ele sabe que eu vou ficar mexida, ele vai tentar. Mas quando nós estamos na presença de Deus, quando nós estamos em oração, quando nós estamos focados no Deus que nós servimos, pode vir o convite que for, que você vai ter força para dizer não. E ele não vai conseguir tirar você da presença do Senhor. Não tem convite, porque você está na presença de Deus. Não tem propostas, porque você está na presença de Deus. Mas quando nós estamos fracos, o inimigo vem sobre nós e começa a trazer convites, trazer propostas, que sabe que nós vamos ficar tentados. Mas na presença de Deus ele não consegue. Ele não consegue nos tirar do foco. É por isso que a palavra de Deus, muitas vezes, a palavra de Deus fala orar sem cessar. Nós precisamos orar todos os dias, todos os momentos, onde nós estivermos. Onde nós estivermos inseridos, nós precisamos estar em oração. Nós precisamos estar na constante presença do Senhor. Para quê? Para que nós possamos ficar firmes e possamos vencer todas as ciladas, todas as investidas que o inimigo, que Satanás tenta contra as nossas vidas. E a perseverança, nós precisamos perseverar na oração. Mesmo muitas vezes sem querer, mas vamos perseverar na oração. Perseverar na palavra do Senhor. Muitas vezes a gente está tão cansado, a gente trabalhou o dia inteiro, quando chega em casa a gente quer tomar um banho e dormir, ou então a gente tem tantos outros afazeres, e a gente pega a Bíblia, começa a ler, começa a dar um sono. Isso acontece, não é com você não, queridos, é comigo. Eu estou falando é de mim. Muitas vezes eu sento para ler um sono, é um sono que dá, você tem que levantar, ler de novo e começa a te dar sono. É uma coisa, eu creio que já aconteceu com os irmãos, porque acontece comigo, principalmente se eu vou ler à noite, porque eu passo o dia fora, e quando eu tenho a noite para ler, e aí as vistas já não estão muito boas. Me falaram que depois dos 40 a vista fica ruim, e é verdade, depois dos 40, começam a ler, tá tudo ruim aqui, tá tudo, né? Embaçado, a gente não consegue ler. Aí eu fui no oftalmologista, aí ele falou, quantos anos você tem? Aí eu contei a minha idade, ele falou, é por isso? Eu falei, me disseram, mas eu não acreditei. Mas e aí a gente fica com sono, a vista não ajuda, mas a gente precisa perseverar, porque senão a gente vai parar de ler a palavra de Deus. A gente precisa perseverar na leitura. Hoje o celular, ele tira muito o nosso tempo. Se a gente não vigiar, ele tira muito o nosso tempo. Não é que eu estou falando que ele é ruim, ele não é não. Eu gosto da tecnologia. Eu acho que a tecnologia ajuda. Né? Se ela é usada para o bem, se ela é usada para, né, fazer o bem, ela ajuda. Né? Então, assim, eu gosto da tecnologia, mas se a gente não vigiar, a tecnologia nos afasta do Senhor. A tecnologia tira o tempo que eu tenho com o Senhor. E o nosso tempo já é tão corrido durante o dia, e a gente precisa perseverar. E a gente não pode deixar que o mundo, que o inimigo tente nos atrapalhar, tente interromper essa intimidade que nós temos com o Pai. Nós não podemos deixar que isso aconteça nas nossas vidas. E aí eu queria trazer hoje para vocês alguns personagens da Bíblia, alguns homens de Deus, algumas mulheres de Deus que perseveraram. E eles foram vitoriosos. Eu trouxe Josué. Eu gosto da história de Josué. Eu gosto da história que a Bíblia conta a respeito de Josué. Josué nasceu escravo, né? Ele lá no Egito, ele estava ali junto com o povo ali. Ele foi escravo, junto com o restante dos israelitas. Ele somente viu a libertação do seu povo debaixo da liderança de Moisés. E Moisés também é um homem que poderia estar aqui, aquele que perseverou também. Mas Josué, ele ainda teve que esperar por 40 anos até entrar na terra prometida. Ele perseverou. E muitos ali desistiram no meio do caminho.
Murmuraram no meio do caminho. Josué assume uma liderança ali após a morte de Moisés. E ele enfrenta grandes obstáculos. Mas o Senhor sempre falou, eu sou contigo, Josué, vai, seja forte, seja corajoso, vai, vai. Eu vou estar contigo. E a gente vê que Josué venceu para entrar ali na terra prometida, queridos. Para ele viver um milagre de entrar na terra prometida, não foi fácil, não. Não foi de um dia para a noite. Às vezes a gente lê e pensa, nossa, como, né, Josué? Mas ele passou por grandes dificuldades. Ele teve que lutar, ele teve guerras, ele teve que batalhas para poder vencer. Ele teve que estar ali direto na presença do Senhor e perguntando a Deus o que o Senhor queria que ele fizesse, como seria. E quando ele não fez isso, ele perdeu a batalha. E aí ele teve que voltar e falar, meu Deus, o que aconteceu? Por que eu perdi essa batalha? Se não me engano, contra Ai, se não me engano. Por que eu perdi essa batalha? Ele teve que voltar e ver, e rever. Ah, porque eu não perguntei para o Senhor. Mas Josué perseverou e não foi fácil. Teve perdas. Pessoas se corromperam na metade do caminho. Pessoas murmurando. Eu fico pensando em Moisés também, trazendo Moisés. Me traz a memória aqui agora Moisés. O quanto Moisés aguentou o povo murmurando o tempo inteiro no ouvido dele. Não foi fácil para Moisés, querido, ter essa perseverança. Moisés, ele sai do Egito. Ele mata o homem, vai, se esconde, foge. Ele tem um encontro com Deus, ele volta para o Egito com uma missão. E essa missão, não pense que foi fácil. Ele tinha que tirar um povo ali de dentro. E para ele falar com o faraó, eu fico pensando muitas vezes, também não foi fácil não. Porque ele conhecia, ele viveu ali. Ele viveu ali naquela terra. Não foi fácil para Moisés chegar e, olha, faraó, se você não liberar o povo, vai vir a praga tal. Moisés não se alegrava com aquela praga, com a praga que vinha. Moisés não se alegrou com a morte dos primogênitos. Moisés não se alegrou com aquilo. Eu tenho certeza que ele não se alegrou. Porque ele viveu ali no Egito, ele foi criado ali. Então, para ele não foi fácil, mas ele precisou perseverar. O que é difícil para você, mas você precisa perseverar? Eu não sei, mas você sabe. Porque você pede para o Senhor, sonda o meu coração, Senhor. E me mostra. O que é difícil, o que eu não quero passar no processo, mas eu preciso passar. E Deus, ele é contigo. E Moisés passou por todo aquele processo. Josué também passou por todo aquele processo. Mas ele viu tudo e decidiu por toda a sua confiança em Deus. A espera foi longa, a espera foi difícil. No fim, ele liderou ali Israel a conquista da terra prometida. Josué, ele perseverou e ele recebeu o que Deus havia prometido a ele, que ele entraria ali na terra prometida e que ele conquistaria a terra prometida. Então, ele foi um homem que perseverou. Né? Josué é um guerreiro, que perseverou, acreditou, confiou no Senhor e foi até o fim. Confie no Senhor. Confie no Senhor, mesmo que esteja difícil. Não é fácil, mas o Senhor, ele é conosco, ele é contigo. E ele vai na sua frente, sim. Quantos livramentos o Senhor tem te dado? Talvez livramentos que nós nem sabemos. Livramentos que nós nem tomamos conhecimento, o Senhor tem nos dado. Quantas vezes o Senhor tem aberto as portas para você? Quantas vezes o Senhor tem feito, talvez te deu cura que talvez você nem saiba, sabe? Quantas vezes o Senhor livrou? Persevere, vale a pena. Mesmo que esteja doendo um pouquinho aí, aguenta firme. Aguenta firme. O nosso alvo, que é Cristo, é o céu. Aqui ele não prometeu que nós passaríamos. Ele nunca prometeu que a gente não teria dificuldades. Muito pelo contrário, ele nos fala que no mundo nós teremos aflição. Mas persevere, tem bom ânimo. Continua firme, firme na rocha. Nós vamos passar por isso. E está preparado para nós ali, né, junto com o Senhor. E é isso que nós devemos ter em mente. Para onde nós vamos? Isso aqui é muito passageiro. A gente vive 70, 80, 90... Uns vivem 100 anos, mas passa muito rápido se a gente comparar a eternidade que tem preparada para nós. Amém, queridos? Um outro personagem que eu gosto muito também, e o Senhor trouxe à memória, foi Ana. Ana
era uma mulher, né, nós sabemos, vocês conhecem a história de Ana. Ana era estéril, Ana não podia ter filhos. Ana orava por um filho. E o seu coração era triste. No seu coração ela tinha uma tristeza por ela não poder dar filhos ao seu esposo, por ela não poder gerar. Queridos, muitas vezes nós ficamos tristes também e está tudo bem. E é isso, muitas vezes a gente se entristece, a gente chora, muitas vezes a gente se desespera mesmo. E está tudo bem. Quem falou que não pode? Pode. O que a gente não pode é deixar de crer que o Senhor está no centro, que o Senhor está cuidando, que o Senhor está conosco. É isso que não pode. Mas a Bíblia diz que Ana ficava triste. O semblante de Ana estava triste, porque ela não podia gerar, ela era estéril. Por um filho ela orava com grande tristeza. E muitas vezes ela não via a resposta. E muitas vezes ela não via, mas ela não deixou de crer. Tem uma canção que fala, né? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Deus não fizer, Ele continua sendo Deus. É isso. É isso. Se Ele fizer, tá bom, Ele é Deus. Mas se Ele não fizer também, Ele é Deus. Ele não tem obrigação de nos atender. Se Ele atende, é pela graça e pela misericórdia dEle que se renova todas as manhãs nas nossas vidas. E Ana orou por um filho e ela continuou pedindo, pondo toda a sua confiança em Deus. Eu também não posso desistir de orar, eu não posso desistir de pedir. Se Deus me der, está tudo bem. Se Deus não me der, está tudo bem também, mas eu vou continuar orando. E um dia Ana estava orando no templo. E o que ela fez? Ela prometeu, Senhor, se o Senhor me der um filho, Deus, se o Senhor me der um filho, eu vou devolver ele para o Senhor. Eu vou dedicar esse filho ao Senhor. E ela orava, e eu começo a imaginar, conjecturar que ela orava com desespero de alma, que ela orava ali, sabe, buscando a Deus uma intensidade. Então o sacerdote Eli pensou que ela estava bêbada, mas não, ela estava orando e ela estava colocando toda a sua tristeza, toda a sua ansiedade, toda a sua petição diante do Senhor. E muitas vezes nós oramos assim também, né? Nós vamos para a presença de Deus e nós oramos, e nós buscamos, nós colocamos para fora tudo aquilo que está aqui dentro de nós. E muitas vezes nós precisamos fazer isso mesmo, fechar o nosso quarto, fechar a porta, nos fechar dentro de um carro e orar e buscar a Deus com tanta intensidade. Colocar para fora aquilo que está te doendo, aquilo que está machucando, que só Ele pode curar, que só Ele pode trazer alívio, porque muitas vezes só Deus pode trazer alívio para aquilo que está machucando, para aquilo que está doendo dentro de nós. Muitas vezes nós precisamos conversar uns com os outros, precisamos também, é bom, alivia. Mas muitas vezes é com Deus que nós vamos derramar tudo aquilo que está aqui dentro, tudo aquilo que está nos machucando. E é com Deus, e Ana fez isso. Ana colocou diante do Senhor, Deus deu a ela um filho, Deus deu a ela Samuel, o profeta Samuel. Deus honrou a Ana, Deus quis dar, e Deus deu. E nós vemos que ela perseverou, ela continuou perseverando, e Deus deu outros filhos a Ana. Querido, eu quero te convidar nessa noite. Persevere. Continua firme aí no teu propósito. Não olha para o lado não olha para o outro não, mas continua com o teu olhar firme no Senhor. É Ele, é só Ele, é tudo sobre Deus, é tudo sobre Ele. O mundo diz tantas coisas para nós. O mundo dita tantas coisas para nós. O mundo hoje em dia está tão diferente, os crentes estão tão diferentes hoje em dia. Mas nós precisamos permanecer ali, ó. É permanecer ali de mão dada. Senhor, não solta a minha. Senhor, eu não vou soltar a sua. Não solta a minha mão não, Senhor. Porque nós podemos soltar a mão de Deus, mas quando Ele pega, Ele não solta. Então é pedir, Senhor, segura na minha mão. Não me deixa, Senhor, ser seduzida por esse mundo. Não me deixa ser seduzida por as coisas lá de fora. Não me deixa seduzir, Senhor, por nada. Não posso, não quero, porque o meu alvo é o Senhor, meu alvo é Cristo. E aí tem um personagem que eu trouxe também, que perseverou. E como esse personagem, como esse homem de Deus, eu não falo personagem, mas esse homem de Deus, ele foi fiel. Ele foi irrepreensível e ele me ensina tanto. Porque
Se a gente se colocar no lugar dele, né? Muitas vezes ele, usando da empatia, se colocando no lugar dele. Será que nós tínhamos conseguido o que esse homem conseguiu? E vocês conhecem ele, é Jó. Jó foi um homem irrepreensível. Ele servia a Deus de todo o seu coração. Nos bons e nos maus momentos. Queridos, Jó tinha tudo. Jó tinha saúde. Jó tinha riqueza. Jó tinha filhos, tinha uma família. De repente, Deus põe ele à prova. E Deus tira a riqueza e os filhos. Quem é pai aí? Quem é mãe? Gente, ele perdeu os 10 filhos. Não foi brincadeira, não. Daqui a pouco ele perde a saúde. Ele fica doente. Não foi brincadeira o que Jó passou, não. Jó teve seus momentos de questionamentos, mas em nenhum momento ele deixou que a confiança dele fosse abalada. Em nenhum momento ele deixou Cristo. Ele questionou algumas coisas, sim. Mas ele não deixou a presença do Senhor. Ele não deixou de perseverar. E o que ele passou não foi fácil. E talvez nós passamos por... O que nós estamos passando, eu falo por mim, eu não sei da sua vida, mas eu sei da minha. Mas eu falo por mim, muitas vezes o que eu estou passando nem se compara com o que Jó está passando. E muitas vezes a gente começa a murmurar e a reclamar e a dizer, não quero mais Deus, não vou servir mais Deus, porque Deus não olha para mim, porque Deus não está fazendo para mim. Mas para e pensa um pouquinho no que Jó passou. No que Jó passou, queridos. É fácil você ser pobre e ficar rico. Ah, é maravilhoso, mas é difícil você ter tudo e de repente perder. É difícil. É difícil você perder 10 filhos. Imagina, tudo de uma vez, assim, um dia no outro, daqui a pouco é só notícia chegando. Imagina. Mas em nenhum momento ele deixou a presença de Deus. Em nenhum momento. E eu creio que talvez nós não vamos passar por isso e não desejo que nenhum de nós passe pelo que Jó passou. Mas talvez Jó passou para isso, para nos mostrar que o meu problema, que eu não posso deixar Deus por conta da minha situação, do meu problema, porque vai passar. E o que Jó passou foi muito difícil. Foi muito difícil, foi muito complicado. E eu não vou romantizar, foi muito difícil. Será que eu conseguiria passar? Não sei. Não é porque eu estou aqui em cima que eu consigo, não sei. Não é porque eu estou pregando e falando para vocês que eu conseguiria passar por isso que Jó passou. E quando a gente sonda o nosso coração, a gente faz essa pergunta, será que eu conseguiria, Senhor, me dá graça? E Jó continuou firme ali. Então, o meu problema, o seu problema hoje, a sua dificuldade, não é desculpa para você parar de perseverar. Para você parar de confiar. Para você parar de crer que o Senhor pode fazer e pode restaurar e pode trazer de volta e pode fazer todas as coisas. Porque Ele é Deus. No seu sofrimento, Jó questionou algumas coisas. Mas ele não parou de crer que Deus, ele não parou de crer em Deus e de pôr a sua confiança nele. Por isso, Jó é mencionado como um grande exemplo de perseverança e de sofrimento que passou. Mas ele venceu. E a gente sabe a história, o final, Deus restaura tudo. A Jó, Deus dá tudo de volta. Né? Deus restaura a família, dá filhos, dá de volta a saúde a Jó, Deus dá de volta os bens que Jó, né, tinha e até mais. Deus ainda lhe deu mais riquezas e abençoou com muitos descendentes. Mas ele passou pelo processo. Nós vamos passar também. A boa notícia é essa. Ele passou, nós vamos passar também. Por mais que a gente chore, se você tiver que chorar, chora. Não tem problema não, chora. Se você quiser gritar, a dor está tão grande que você quiser gritar, grite. Mas na presença do Senhor, chore para o Senhor. E não deixe, não largue a mão do Senhor. Amém, queridos? E um outro também que eu gosto muito é Jeremias, queridos. Poucos profetas sofreram tanto como Jeremias. Porque ele pregava ali fielmente, ele entregava o recado do Senhor ali na lata. Ele não tinha meias palavras, ele ia e ele falava o que Deus mandava ele falar. E por conta disso ele foi considerado traidor, ele foi desprezado, ele foi espancado. E isso pelo seu próprio povo. Pelo seu próprio povo, ele foi espancado, foi desprezado, ele foi humilhado. Mas ele continuou ali firme, perseverando, entregando tudo aquilo que Deus mandava que ele entregasse. E ele ainda viu tudo aquilo que ele falou se cumprir.
Tudo aquilo que ele falou, tudo aquilo que ele profetizou da parte de Deus se cumpriu. Ele viu ali a destruição de Jerusalém. Ele viu ali quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém e destruiu aquela cidade. Por quê? Porque o povo não se arrependia. Porque ele falava e o povo não se arrependia. O povo ia para a idolatria, o povo ia para as injustiças, o povo não respeitava, não acreditava, não estava mais com Deus. E Jeremias ia lá e profetizava, e o povo não se arrependia. E ele viu ali tudo aquilo acontecer, tudo que ele profetizou acontecendo. Então, mas mesmo assim, mesmo sendo desprezado, mesmo sendo preso, mesmo muitas vezes sendo espancado, ele continuou firme, ele continuou perseverando, ele continuou na presença do Senhor, porque perseverança muitas vezes não é estarmos felizes, não é estar sempre feliz, muitas vezes a gente está triste, mas está perseverando. Estou aqui, Senhor, não larga minha mão, eu não largo a sua, continua comigo, vamos comigo, no caminho, vamos comigo, Senhor, porque se nós não tivermos o Senhor, o que nós vamos fazer? Nós não temos o que fazer. Outro personagem, eu falei dele na semana passada, também é Neemias. Eu trouxe uma palavra sobre Neemias na semana passada. Mas ele também é um grande exemplo de perseverança, né? Mesmo com os obstáculos que ele teve que passar, ele reconstruiu ali os muros de Jerusalém. Ele foi ousado, os inimigos se levantaram contra ele, mas mesmo assim, ele continuou perseverante. Deus deu a vitória a Neemias. Ele reconstruiu ali todos os muros ali da cidade. Mesmo com resistência dos seus inimigos, ele conseguiu. Então, ele perseverou. Paulo também foi um outro exemplo que eu trago aqui nesta noite para nós. Paulo, ele teve muito sucesso como missionário, né? Mas ele também passou por muito sofrimento. Paulo, depois que se converte ali, antes ele perseguia o povo de Deus, né? Depois ele passa a ser perseguido. Mas ele fazia tudo o que o Senhor mandava. E ele foi um exemplo para nós de perseverança. Mesmo passando por todo o sofrimento que ele passou. Ele perseverou até o fim. E o nosso maior exemplo que eu quero trazer é Jesus. Esse é o maior de todos. Ele veio, ele foi tentado, ele foi humilhado, cuspiram no Senhor Jesus, colocaram uma coroa de espinhos na cabeça de Jesus, fizeram Jesus andar com uma cruz pesada até o lugar da crucificação. Olha que tanto sofrimento Jesus passou. E por minha causa, por sua causa, por nossa causa. Ele poderia ter, Deus, quero não. O povo nem merecer, nós merecíamos. O povo nem merecer, merece. E eu estou aqui sofrendo desse tanto, mas não, queridos, por amor. Ele foi lá, por amor ao Pai e a nós, Jesus perseverou até o fim. Ele passou pelas maiores torturas, humilhação, a morte na cruz. E o pior, sem pecado nenhum, sem motivo nenhum. Tudo isso para nos salvar. Por causa de mim, por causa de você. E hoje, por conta disso, nós podemos o quê? Nós podemos ter acesso a Deus e à salvação através de Cristo Jesus. E nosso Deus, Deus Pai, exaltou Ele sobremaneira. Queridos, eu trouxe esses exemplos de perseverança para te dizer, não desista, não para de crer. Que o teu problema hoje, a tua dificuldade, a tua luta, ela vai passar. Continue orando, continue perseverando. 10, não sei quantos anos tem, mas continue firme nos caminhos, continue firme no Senhor Jesus. A porta vai abrir. O teu filho vai voltar. O teu marido vai voltar. A tua casa vai ser restaurada. Eu creio. Nós cremos num Deus poderoso que pode todas as coisas. Senão não fazia sentido nós estarmos aqui. Mas se nós estamos aqui é porque nós confiamos no Deus Todo-Poderoso que um dia nos chamou das trevas para a luz. E a nossa maior vitória não está aqui. Não está aqui nesse mundo. A nossa maior vitória é chegarmos lá na glória com o Senhor. E nós vamos chegar. Nós cremos, nós vamos chegar lá, nós vamos estar lá com o nosso Deus.
Talvez esteja doendo agora, mas vai passar, queridos. Continue perseverando, continue firme. Como esses homens de Deus, essas mulheres de Deus, como ficaram firmes no Senhor, mesmo na tribulação, mesmo na dor, mesmo na dificuldade. Continua firme, porque vai passar. Vai passar, Deus é contigo. E com esses exemplos nós aprendemos algumas lições sobre perseverança. Enfrente as lutas, enfrente elas. Passamos por tribulações, queridos, mas nós não somos angustiados. Por causa da paz do Senhor em nossos corações. Ficamos muitas vezes perplexos, mas não desesperados, porque Deus é a nossa esperança. Somos perseguidos pelo mundo, mas amparados muitas vezes pelos nossos irmãos da fé, amparados pelo nosso Deus. Ficamos cansados e muitas vezes abatidos, mas nunca destruídos. Aleluia, Deus renova as nossas forças. Deus renova a nossa força todos os dias. E a misericórdia dele também se renova sobre as nossas vidas. Espere, porque a vitória vem. As tribulações produzem perseverança, porque vencemos os obstáculos e continuamos a caminhar. Né? A gente brinca às vezes lá no trabalho, a vida do crente é assim. A vida do crente é assim, é luta, vence aqui, vem a próxima, a gente luta, e a gente brinca, né? A gente fica brincando, vamos chutar a cara do cão e vamos embora. A gente passa por ela, vem a próxima, vamos passar também. E é isso, e a gente vai perseverando, e a gente vai, cai aqui, se levanta. Cai aqui, levanta. Então, né, estava falando com uma colega, né, ela contando, eu falei, se levanta, bora. Caiu, levanta, vamos embora, não desiste não. Caiu, se levanta, fala com Deus. Se arrepende, levanta e continua a caminhada. Continua olhando para o alvo. Que o alvo é Cristo. Você já tem a chave da vitória, é a oração. Você tem esse poder de graça. Queridos, e o inimigo sabe. E muitas vezes ele coloca em nós o quê? A preguiça de orar. Coloca em mim. Coloca. A preguiça de orar. Às vezes você está orando, daqui a pouco você está dormindo, acontece. Acorda e continua orando. Não tem problema, acontece. Às vezes... Ele não quer, o inimigo não quer que você ore. É a chave da tua vitória. A oração, a perseverança. Esse aí é o endereço certo. Ore, porque Deus é o nosso refúgio. Né? Lá em Salmos 46 fala, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Ele é o teu socorro, Ele é o meu socorro. Ele é o meu socorro. Persevere, está demorando. Daniel ficou 21 dias orando, até a resposta vir. Nem demorou muito, 21 dias. Às vezes você está esperando mais, mas eu quero dizer que a resposta vem. A resposta do Senhor, ela vem. Eu não sei qual é. Eu não sei qual vai ser, mas a resposta, ela vem. É preciso perseverar e não deixar que a semente morra em nossos corações. Não deixar essas sementes na beira do caminho. Né? E vamos continuar perseverantes. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus 24, 13 diz isso. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Como nós esperamos por isso. Apocalipse 2:10. O justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não terá prazer nele. Não recue, queridos. Continue firme, olhando para o alvo. Não recue. Nós, porém, não somos daqueles que retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Hebreus 10, 38, 39. Amém, queridos? Podemos orar nessa hora? Eu quero te convidar a ficar de pé. Nós vamos orar. Vamos falar com o Senhor. Pedir a Ele que nos ajude a perseverar todos os dias. Pai, em nome de Jesus, nós queremos nos colocar diante da Tua presença nesta noite, Pai. Primeiramente, te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Aquilo que nós vemos e aquilo que nós não vemos. Aquilo que percebemos e aquilo que não percebemos. Eu quero te agradecer, Senhor. Agradecer pela vida, porque nessa manhã nós abrimos os nossos olhos e nós estamos aqui. Quantas coisas fizemos durante o dia, Pai? Quantas coisas, Pai querido, realizamos durante o dia, Senhor? E o Senhor esteve conosco e o Senhor está conosco. Pai, em nome de Jesus, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, Senhor, pelos detalhes, Senhor. Pelas coisas pequenas e pelas coisas grandes que o Senhor tem feito. Oh Deus, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. E nós te pedimos nessa noite, nos ajuda, Pai. Pai, a continuar perseverando em Ti. Por mais difícil que muitas vezes está sendo.
Tem sido difícil muitas vezes, Senhor, mas nos ajuda a continuar firmes, crendo que o Senhor, Pai querido, o Senhor está conosco e que o Senhor não solta as nossas mãos. Meu Deus, não permita, Senhor, que a nossa perseverança se vá, que a nossa esperança se vá, Senhor. Deus, não permita, Pai, mas nos ajuda a continuar firmes nessa caminhada, Senhor, que nos levará para o alvo que tanto nós queremos, que é o Senhor, Pai, que é estar contigo, ó Pai, porque se estamos aqui, é porque cremos, ó Pai, e sabemos para onde vamos, ó Pai. E o céu é o nosso lugar, Senhor. Pai, nós profetizamos isso. O céu é o nosso lugar. Nós queremos estar contigo. Nós não conseguimos nos ver em outro lugar. Esse mundo não nos atrai, Pai. E se tem nos atraído, Senhor, tira, Senhor. Preenche, Senhor, com teu Espírito Santo, ó Pai, aquilo que está faltando, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, visita cada um dos nossos irmãos, a vida de cada um, Pai, as lutas. Pai querido, as dificuldades, as necessidades de cada um, Senhor. Porque cada um sabe, ó Deus, onde estão as suas dificuldades e necessidades. Ajuda, Senhor, nos ajuda a continuar firmes, Senhor. Nos ajuda a continuar perseverando. Nos ajuda a continuar, Senhor, crendo, confiando, Senhor, que a nossa fé não seja abalada, Senhor. E se a nossa fé está abalada, que, Pai querido, seja restabelecida nesta noite. Seja, Pai querido, em nome de Jesus, ó Pai, restabelecida nos nossos corações. Ó Pai, muito obrigada, Senhor, por esta noite, ó Pai. Muito obrigada, Senhor, pela vida de cada um dos meus irmãos, pela vida dos pastores que aqui estão, ó Pai, pelas vidas dos pastores de todos dessa igreja, Pai, dos irmãos, dos intercessores, Senhor. Muito obrigada, Senhor, porque sabemos, Pai, que o Senhor é conosco, e o Senhor nos ajuda, Pai querido, nessa caminhada, Pai. Obrigada por tudo, eu te agradeço em nome de Jesus, ó Deus. Amém, amém, Senhor Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor nesta noite, dando glórias ao Senhor. Aleluia, Jesus. Muito obrigada pela oportunidade, pastor.